Vacilo. Nossa senhora, vacilo demais. Não. Muito vacilo. Saco de lactovacilos vivos. Você leu o título desse vídeo, você viu a thumbnail, você sabe do que eu tô falando, mas se você ainda não sacou, esse vídeo vai ter spoilers dos episódios 7, 8 e 9 da terceira temporada de A Lenda de Vox Machina. Tô avisando. A gente previu, a gente sentiu o cheiro da morte do Percy de longe. A gente já tá cantando a pedra da morte do Percy desde o começo da temporada. A gente tentou se preparar para a morte do Percy. Não adiantou nada. Doeu do mesmo jeito, velho. Foi, nossa. Cara, que 3 episódios que são soco na boca do estômago. A melhor definição que eu posso ter para esses 3 episódios é soco na boca do estômago, porque esses 3 episódios não dão o mínimo espaço para você respirar, para você digerir o que está acontecendo, para você processar as informações. E eles ficam intercalando uma tragédia com um tanto de ação e adrenalina, com um pouquinho mais de tragédia, com um pouquinho mais de ação e adrenalina, para você ficar ao mesmo tempo aflito com o que vai acontecer e triste com o que aconteceu. Seja com a tragédia de Whitestone, aí a perseguição do Percy com a Ripley, e depois a morte do Percy, e aí depois o luto e eles indo atrás de exércitos para enfrentar Tordaki, aí depois tem eles enfrentando a tragédia de todo mundo morrendo porque o Tordaki fez uma armadilha, e aí depois a ação deles enfrentando o Tordaki, e aí depois a tragédia do Scanlan, tudo. Era uma montanha russa de ação e adrenalina e tragédia, ação e adrenalina, tragédia, ação e adrenalina, tragédia. Foi isso, sem um segundo para respirar. E aí muitos podem estar pensando, mas espera aí, o Percy morreu mesmo? A resposta é, saberemos semana que vem. A probabilidade é que não. Sim, morreu. Mas existe uma probabilidade muito grande de que ele vá voltar à vida. Por quê? É RPG, meu povo. É baseado... Eu fiquei surpreso que nos comentários dos meus vídeos tem gente que não sabe que a Lenda de Vox Machina é baseada numa campanha de RPG do Critical Role. Então vamos lá. É baseado numa campanha de RPG jogada pelo pessoal do Critical Role, ao vivo, no YouTube, etc, tudo mais, ok? E numa campanha de RPG, quando personagens morrem, existem mecanismos para trazer esses personagens de volta. E eles não são lá muito difíceis e únicos e muito raros, assim. Então não é incomum um herói do calibre do Percy, pensando assim, a gente tá falando ali do Vox Machina nessa altura do campeonato da história, eles estavam ali entre level 14 e 15. Nesse ponto de uma aventura de RPG, não é muito difícil você conseguir maneiras de trazer alguém de volta à vida. Porque quanto mais você para pensar, menos sentido faz, e é por isso que nós estamos levemente preocupados se Percy vai voltar à vida ou não. Por quê? Na primeira temporada, eles deram uma entrevista sobre isso, sobre como mundos de fantasia de RPG, morte acontece e as pessoas voltam à vida e acontece. E o Matt Mercer, ele falou, era uma preocupação deles, porque na campanha de RPG, todos os personagens dos jogadores morreram pelo menos uma vez. Teve alguns que morreram algumas vezes. E todas as vezes eles voltam à vida, sejam de formas muito trabalhosas, muito difíceis. Por exemplo, a morte da Vex que acontece na série também aconteceu na mesa. E eles realmente tiveram que fazer um pacto com a matrona dos corvos, etc. Então sempre tem alguma coisa assim por trás, mas acontece que todos eles já morreram e já voltaram. E eles deram essa entrevista dizendo que na série não é assim que a banda ia tocar, porque eles precisavam que morte significasse alguma coisa, morte tivesse um certo peso. E eles já trouxeram uma personagem de volta à vida. Fica aquela coceirinha atrás da orelha de... E se dessa vez eles forem usar o Percy como exemplo de que morte significa alguma coisa? Porque a gente pode estar pensando, nossa, mas isso vai alterar o cânon da história original? Em muito. Já foi alterado, meu povo. Essa história cânone de Vox Machina já foi alterada algumas vezes. Por exemplo, o Cash não morre nenhuma vez.
Cash tá vivo até o final da série. Até o final da primeira campanha de Critical Role. Cash morreu. E ali, é o que tudo indica, morreu. Foi buscado pela matrona e tudo mais. Pra quem conhece Critical Role, mais especificamente, pra quem conhece Taliesin Jaffe, que é o dublador / criador do personagem do Percy, e a pessoa que jogava com o personagem do Percy, quem conhece Taliesin Jaffe, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês realmente duvidam, olhando no fundo do meu olho aqui, vocês realmente duvidam que o Taliesin Jaffe recusaria a oportunidade de matar um personagem dele, mudando o cânone de uma história, só pra pegar todo mundo desprevenido e fazer um grande plot de drama? Vocês têm a coragem de dizer na minha cara que o Telly não faria isso? O que ele não faria? Eu consigo ver o sorriso caótico de Taliesin Jaffe quando eles definiram que iriam colocar essa cena da morte do Percy. Quem viu Taliesin Jaffe jogando com o Percy, com Molly Mock, com Caduceus e com Ashton, sabe que ele tá sempre no "não me empurra que eu já tô na beira", é o tempo todo. Então eu não duvido que eles digam assim: vamos matar o Percy, por quê? Porque vai pegar todo mundo desprevenido e todo mundo vai achar que a gente vai trazer ele de volta, mas a gente não vai. Você consegue me dar 100% de certeza que isso não vai acontecer? Você consegue? Eu não consigo. Eu tô aqui no 90% de certeza que Percy volta. Mas 10% é o suficiente para fazer as canelas tremer. Dito isso, nós estamos também com outra grande tragédia acontecendo envolvendo o Scanlan. Que toda essa história do Scanlan com a Kaylee está sendo trabalhada de uma maneira muito legal, muito incrível, dando atenção pro personagem do Scanlan para que ele seja muito mais do que um alívio cômico, o que é muito fácil de um personagem de um bardo acabar sendo. Ainda mais um personagem, da maneira com que o Scanlan acontece, é muito fácil para ele cair no só alívio cômico. Então a maneira como eles foram polvilhando a história da Kaylee e da relação dos dois durante a temporada passada e agora intensificaram nessa, tá sendo sensacional. A gente sente o conflito que o Scanlan passa desse de eu vou ser o bardo do Vox Machina ou eu vou ser um pai. Eu não sei, e eu tô falhando nas duas coisas. Isso tá sendo muito, muito, muito foda. Esses 3 episódios, né, que a gente teve aí da briga com a Ripley e o Ortax, e aí depois eles indo derrotar o Tordak, e depois para serem traídos pela Raishan, eu tô com a impressão de que a série, ela não tem 12 episódios, ela tem 4 episódios de 1 hora e pouquinho. É uma maneira que você consegue assistir cada episódio isoladamente, mas que se você assiste os 3 numa tacada só, eles fazem mais sentido, eles têm uma estrutura maior. Sendo assim, esses episódios 7, 8 e 9 são o penúltimo episódio. E geralmente penúltimo episódio é feito para que você desapegue de qualquer esperança, de qualquer sentimento bom. Penúltimo episódio é feito para te destruir. E eles conseguiram, porque o sentimento foi esse. Eu terminei de assistir o episódio 9, eu tava cansado. Não cansado de assistir, mas eu tava assim, meu Deus, foi muita coisa para digerir. Foi muita coisa para assimilar. E ainda assim, que incrível. Porque, cara, se eu for falar aqui mais uma vez sobre como as cenas de luta, cenas de ação, as cenas de batalha foram sensacionais, eu vou chover no molhado. Eu falei a mesma coisa nos 2 últimos vídeos. Então, a essa altura do campeonato, eu espero que vocês saibam que as cenas e sequências de batalha e combate de A Lenda de Vox Machina são sensacionais e ponto. A maneira como o Tordak perdeu, como ele morre, eu urrei pro teto. Eu urrei pro teto aqui precisava deixar sair. Mas além disso, a série trucidou a gente. Porque eles venceram o grande dragão vermelho Tordak. Eles salvaram tudo. E o sentimento é que todo mundo perdeu. Todo mundo ali saiu
demolido. Então a Lenda de Vox Machina permanece sendo uma das melhores animações que eu já vi na minha vida. E agora eu estou ansiosíssimo para os 3 últimos episódios na semana que vem, porque o Lamento de um Bardo vem aí.